Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora, nesse primeiro vídeo do projeto, né, que eu lancei aqui, que é o Dia da História das Religiões. Esse projeto tem como finalidade fazer um resgate histórico das religiões do mundo. E eu não poderia começar esse projeto, né, se não fosse pela minha própria religião, que é o Wicca, né? Eu sempre falei isso para vocês. Embora tem gente que acha que eu mudei, né? Depois que eu fiz o projeto do Anatomia Bíblica, as pessoas acharam que eu simplesmente mudei de religião. E não, é muito pelo contrário. Eu fiz o meu projeto Anatomia Bíblica porque o ano passado, já expliquei isso para vocês, 2022, eu fiquei o ano inteiro fazendo a minha pós-graduação em teologia, né, em história das religiões. Ah, não mudei de religião, não me converti a absolutamente nada, permaneci sendo um pagão, tá? Mas eu acho que antes mesmo da minha pós-graduação no projeto Anatomia Bíblica, eu já tinha me tornado um pouco mais, talvez, tolerante, né? Antes do Anatomia Bíblica, eu lembro que eu tinha muito preconceito até, né? Especialmente com o cristianismo, as religiões abraâmicas e tal. E eu percebi que depois do projeto eu acabei, depois de ler especialmente os evangelhos, eu vi que, gente, não tem nada a ver, né? O que a gente vê aí no mundo afora, que os que se dizem cristãos fazem, falam, não tem nada a ver com o texto bíblico, não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Muito pelo contrário, assim, Cristo foi perdão, né, não quero cometer uma heresia, né, com os cristãos, mas ele foi um cara muito legal, né? Inclusive, se a gente desfruta um pouco mais de liberdade, né, a gente comparar o Ocidente com o Oriente, nós ocidentais temos um pouquinho mais de liberdade graças ao cristianismo, né? Então, o problema da religião são os adeptos, né? Isso não é diferente com a Wicca. Eu já cheguei a falar diversas vezes que eu resenhei algum livro dessa temática, tá? Então agora, né, como teólogo, vou poder falar um pouquinho mais sobre as religiões, a história das religiões, mas lembrando, né, eu não sou a deusa, eu não sou um deus, eu sou um mero mortal, então eu posso cometer algum equívoco em alguma fala minha, tá? Então desde já me perdoem, como eu sempre peço, em todos os meus vídeos, as resenhas, enfim. E outra coisa também, gente, além de eu não ser um deus, o fato de eu ter me. Eu estudei teologia porque é um assunto que eu gosto, mas isso também não me faz ser a principal voz, né, das religiões do mundo. Eu não posso, eu sou um ser humano, eu tenho opiniões próprias, enfim, tá? Então a gente vai começar com a Wicca. Então antes de começar, eu vou deixar aqui embaixo sempre o link, né, das minhas redes sociais. Você que já me conhece, né? Eu cheguei a falar isso no primeiro vídeo do ano. Eu agora tenho o link da Amazon, né? Que você sempre me ajuda comprando os livros através dos meus links, tenho das minhas redes sociais. Vamos lá começar. Eu vou começar nesse primeiro vídeo fazendo um resgate histórico, não da Wicca. A Wicca, se a gente parar para estudar, ela é uma religião muito contemporânea, ela é uma religião muito nova, tá? Comparada a outras religiões do mundo. Agora, a deusa que ela cultua é muito, muito antiga, não se remete à pré-história, tá? Tão pré-história porque, assim, muitos historiadores dizem que as primeiras evidências, né, do culto à deusa, que na verdade é a terra, surgiram lá no Neolítico, mas já tinha evidências do culto à deusa do Paleolítico. Então não tem como a gente falar de Wicca ou qualquer outra religião neopagã sem fazer esse resgate histórico. Então eu vou começar falando do culto à deusa na pré-história, e na próxima unidade eu trago na antiguidade, depois na Idade Média, e assim a gente vai conversando, até chegar na nossa era, né? Como que esses cultuadores da deusa, né, se comportam hoje em dia. Bem, vamos pensar o seguinte: o homem pré-histórico ele logo percebeu que a, a comida, o alimento, né, que ele necessitava para sobreviver vinha da terra, né? Então, rapidamente, eles associaram essa ideia, né, de que aquela terra, né, que o sustentava era uma divindade. Então,
Dessa constatação, a gente consegue tirar dois fragmentos que, na minha opinião, são muito importantes daí. A primeira forma de fé, de crença, né, do ser humano foi numa divindade feminina e não masculina, tá? Isso é um fato histórico. Não sou eu que estou dizendo. Então, o primeiro momento, né, que o homem olhou para o entendeu que poderia haver alguma coisa transcendental, né? Alguma coisa, é, uma espécie de alma, talvez, né? Que sobreviveria depois, né? Algum ser que ele não poderia tocar, mas que o regia, foi numa divindade feminina, não masculina. Outra constatação muito pessoal que eu faço é que se a gente, como a gente está falando da pré-história, né? Do homem pré-histórico, ah, sempre houve no homem uma necessidade de crer, né? Em quem ou no que, enfim, isso vai variar ao longo da história, dos povos, enfim, mas sempre houve no homem essa necessidade de crer em algo transcendental. Não é à toa que a gente não tem em nenhum lugar do planeta, em nenhum momento da história, um povo que tenha sido 100% ateu. A gente tem pessoas ateias, mas assim, são como se fossem pequenos fragmentos espalhados pelo mundo, mas eles nunca tiveram um espaço que fala, não, essa sociedade aqui é 100% ateia. Então a gente já consegue constatar que sempre o homem teve a necessidade de crer, e isso é na minha opinião, um detalhe muito importante, diz muito a respeito da gente, né? Sim, quando você vai pesquisar, você encontra muitos elementos desse culto a Deus, né? No Neolítico, né? Quando o homem ele já começa a ser um pouco mais, quando o homem se torna, né, mais sedentário, assim, né? Ele já começa a cultivar a terra, enfim, né? Não é aquela coisa de toda hora ele tá no espaço, é diferente. Mas logo no Paleolítico a gente já tem, né, é, esse culto à deusa, né? Porque o homem entendeu que de fato é a mulher que é capaz de dar a vida, né? O homem não dá a vida, ele compartilha ali, ele é essencial na composição da vida, mas quem gera, né? Quem traz à luz a vida é a mulher, então ele associou logo a essa terra a uma deusa, a uma divindade, né? Daí que vem a expressão, inclusive, de da deusa viemos e para a deusa voltaremos. Expressão essa, na verdade, que foi até roubada pelo judaísmo, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, nós temos lá uma adaptação dessa expressão, né? Forma de crença pagã adaptada para o judaísmo, que é do pó viemos e ao pó voltaremos. Então é uma constatação importante a se fazer também. Historicamente falando, né, na linha do tempo da história, esse culto a Deus, né, esses sítios arqueológicos, né, enfim, que foram encontrados em grutas, etc., datam de culto a Deus, né, que trazem uma referência ao culto a essa divindade, ao sagrado feminino, datam por volta de 35 mil anos antes de Cristo. Veja que é bem antigo, né, bem muito antigo, inclusive. Sempre foi encontrado assim nas grutas, em artes rupestres, em pedras, ossos também, né? Você sempre foi representado a imagem de uma mulher com seios, nádegas, e uma barriga muito, como se estivesse grávida, né? Uma mulher com esses aspectos muito volumosos. Então, eles já entendiam também que era a mulher, né? Que era a que dava a vida. Então, nesse aspecto também a gente já consegue observar que a ideia de fertilidade, daí vem o conceito de culto da fertilidade, né? Porque eles viam essa fertilidade como algo divino. Essas representações, né, foram das mais diversas. Vocês vão encontrar diversas representações da deusa, né, do culto à terra, na internet afora, enfim. Mas a mais conhecida, inclusive, ela foi encontrada num sítio arqueológico do Paleolítico, não foi do Neolítico, tá? É a mulher, ou a Vênus, né, que eles chamam também, de Willendorf. Vou até tentar colocar essa imagem aqui para vocês verem. Essa é a principal. Foi encontrado no dia 7 de agosto por um arqueólogo de 1908. Então, essa é a principal assim, referência da deusa. Então, a gente percebe que a imagem da deusa, nesse primeiro momento da história, é uma imagem muito singular. Sempre representando essa mulher grávida, com seios muito fartos, nádegas fartas, etc. Nessa composição de origem, né, da vida, etc.,
o homem também tem um papel importante. Então, a energia masculina, ela também vai ser associada a uma divindade. Então, a gente vai ter a energia masculina, né, associada ao astro solar e também a energia feminina, né, a Terra, ao astro lunar. Então, eles vão fazer meio que associações ali aos ciclos de vida da mulher e aos ciclos da Lua, né? Então, a Lua nova, por exemplo, vai, simbolicamente falando, ela vai representar a mulher no seu período menstrual, tá? A lua crescente, ela vai representar a mulher, né, o sagrado feminino, no seu momento de vida jovem, né, virgem, vamos pensar assim. A lua cheia, que é a principal, né, daí vem todas as histórias que ocorrem na lua cheia, vai representar a mulher no seu período grávida, ela não é mais virgem, ela está grávida do universo, da vida, da natureza e etc. Né? E a gente vai ter então a lua minguante, que é a mulher que já passou, né, esse sagrado feminino que já passou por todos os estágios da vida, ela foi tem o período menstrual, ela passou pelo momento da virgindade, ela engravidou da vida e agora ela já não é nenhuma dessas três. Ela é sábia, ela é anciã, né? Ela pode, ela tem todo o conhecimento adquirido no que diz respeito à natureza, à vida, etc. A gente vai ter esse conceito então de matriarcado, né? Então as sociedades pré-históricas elas eram matriarcais, tá? Então a mulher ela tinha a mesma e até uma posição superior ao homem, né? Tem achados arqueológicos, enfim, que mostram até armas que foram fabricadas por mulheres. Armas, artesanato, enfim. Mas, e também as mulheres da época, elas participavam do processo de transporte de animais, da caça a animais de porte grande. Então, assim, a mulher ela tinha uma posição superior, né? Ela não era vista como essa fragilidade feminina na pré-história não existia, tá? Então, daí que vem esse conceito, né, de sociedade matriarcal. A mulher, ela tinha essa superioridade, né, dentro desse contexto, digamos que social, né, nos grupos ali, porque ela era entendida até então como um ser mágico, né? O homem, ele não tinha aquela percepção. Hoje a gente sabe quando uma mulher engravida, que ela vai demorar 9 meses, né, para poder dar à luz à criança. Eles acreditavam que as mulheres engravidavam da lua. É por isso que associaram a lua ao culto à divindade feminina. Então a mulher era vista como um ser divino, né? Um ser mágico. Então havia, veja só, né? A gente evolui em algumas coisas, outras não. A gente tinha muito mais igualdade de gênero dentro da sociedade, né? Do contexto social ah, na pré-história, né? Nos primórdios da humanidade, do que nós temos na idade pós-moderna, né? No mundo contemporâneo. Bem, a gente conversou um pouquinho nesse primeiro vídeo, né, do dia da história das religiões, sobre a Wicca, tá? Mas mais do que a Wicca, vamos chamar de o culto a Deus, né? Então, a Wicca ainda não existe, tá? Ela vai existir, gente, assim, bem lá no século XX, é uma coisa que a gente, com o tempo, vai conversando. Então, a gente está indo bem lá no início da pré-história. Espero ter conseguido, né, transmitir um pouco do que eu sei para vocês, tá? Se eu me enganei em algum aspecto, me perdoe também. Embora tudo que eu falei aqui foi muito bem pesquisado, foi muito bem lido e estudado, né? Eu tenho estudado sobre isso há muitos anos, tá? O ano passado eu fiz a minha pós, mas eu tenho estudado sobre a minha religião, pelo menos, há muitos anos já, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, né, por estarem aqui. Mais uma vez, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E até o próximo vídeo e até mais.